Olá, boa tarde para todo mundo. Dando início aí, se eu não me engano, a quinta live ou sexta live dessa maratona de lives aí que a gente vem fazendo toda semana, né? Toda terça-feira, eventualmente um outro dia também, mas via de regra, toda terça-feira, né? A gente vai respondendo aí as perguntas das caixinhas e sempre que o pessoal chega também quer interagir, a gente também troca essa ideia. Depois a live fica salva lá no YouTube para quem prefere assistir em velocidade aumentada ou assistir no computador. E então é isso. Deixa eu pegar a primeira pergunta aqui e vamos começar. Então, vamos lá. Primeira pergunta: eficácia da dieta anti-inflamatória no controle de doenças autoimunes como a psoríase. Vamos lá. Toda doença autoimune, o mecanismo de ação é basicamente o mesmo. Então, o corpo identifica alguma célula do corpo como um agente agressor e gera uma resposta inflamatória, uma resposta imunológica àquela célula que normalmente é uma resposta de destruição. Então, a partir daí a gente tem o desencadeamento de diversas doenças. Então, por um mecanismo de ação seu mesmo, o tratamento nutricional também é bem parecido entre a maioria das doenças. Então, todas essas doenças a gente precisa fazer um controle do estado inflamatório. Por quê? Porque se a gente tem uma inflamação aumentada, a inflamação ela é um mecanismo que vai estar desencadeando também uma resposta inflamatória. E aí essa resposta inflamatória aumenta aí a severidade ou as crises da doença autoimune. Então, sim, quem tem psoríase precisa fazer uma dieta anti-inflamatória. E o que é uma dieta anti-inflamatória? É uma dieta onde a base da dieta serão plantas, então vegetais de forma geral, frutas, legumes. Então essa vai ser a base da dieta. Tô tentando, cara, tentando ficar grande. E pontualmente a gente pode pensar em utilizar também suplementos anti-inflamatórios, como é o caso do ômega 3, o azeite, que não é um suplemento, mas é um excelente alimento e é aliado aí nesse controle da inflamação. Temos também a utilização de compostos como a curcumina, que podemos tanto utilizar o composto isolado como suplementação, mas também usar a cúrcuma, adicionar a cúrcuma nas preparações também é um potente anti-inflamatório. Mas lembrando que a base sempre vai ser alimentação bem feita, alimentação bem estruturada, e aí de acordo ali que a gente vai investigando e identificando outros sinais e sintomas, a gente entra com a suplementação para estar complementando a estratégia. Próxima pergunta. Devemos treinar mesmo sem ter dormido bem? Falta de sono faz engordar? Então temos duas perguntas aí. Primeiro, devemos treinar mesmo sem ter dormido? Sim, a gente deve sempre treinar. O que acontece? Quando a gente não dorme ou a gente tem uma restrição de sono ou uma piora da qualidade do sono, o que acontece é que a nossa percepção de esforço aumenta. Então, o mesmo treino que você fazia com certa facilidade, você vai sentir um cansaço muito maior, vai ser muito mais difícil sustentar as cargas que você utilizou no outro treino, numa situação a qual você estava descansado. Mas se for uma situação pontual, é melhor você treinar do que você não treinar. Se é uma situação frequente, ou seja por um motivo de desorganização ou por uma rotina muito agitada, você sempre dorme pouco e aí vai treinar, o que a gente precisa fazer? Na situação de você ter uma vida desorganizada, a primeira indicação é você organizar a sua vida. Então, criar horário para treinar, ajustar o horário das suas refeições, criar um horário fixo para dormir e para acordar. Esse é o básico. Mas, se por conta de trabalho, por conta de um motivo de força maior, você sempre dorme pouco, a gente precisa ajustar o treino para que fique coerente com a sua realidade. Porque a gente sabe que o treino ele representa também um estresse. E todo estresse o corpo responde da mesma forma, gerando uma resposta àquele estresse, que basicamente entre diversas reações, a principal delas é a liberação do cortisol. Então, desde uma
infecção até a realização do exercício, você vai ter liberação de cortisol, porque aquilo representa um estresse. Então, se a gente coloca um exercício numa intensidade ou no volume muito alto, essa resposta estressora vai ser uma resposta muito alta. E aí, ao invés de a gente ter a adaptação frente ao exercício, a gente vai ter cada vez mais uma piora. Então, é muito importante ter esse ajuste correto, tanto da alimentação, para estar de acordo aí com essa situação, mas também do treino. Então, talvez nesse período aí que a pessoa esteja com uma restrição de sono, seja melhor até ela treinar um pouco menos do que ela vinha treinando. Claro que a velocidade de evolução não vai ser a mesma, mas nesse caso a gente tem que pensar que a direção é mais importante do que a velocidade. Então, entre não evoluir ou até regredir, é melhor que a gente opte por evoluir, pelo menos que seja um pouco. Falta de sono faz engordar? Diretamente não, mas tem associação, porque o que acontece? O sono, ele é importantíssimo para regular uma coisa chamada ciclo circadiano. Ciclo circadiano, basicamente, é o nosso relógio biológico que organiza ali a nossa liberação hormonal, os nossos comportamentos de se alimentar, ou de ficar alerta, ou de vigília, né, ao longo do dia. Então, se a gente quebra esse ciclo, a gente não dorme ou tem um sono inadequado, o que acontece é que várias dessas respostas começam a ficar prejudicadas. Então, uma das principais é o sinal de saciedade, de fome e saciedade. Então, é aquela situação onde você come e não se sente saciado. Você come e precisa comer cada vez mais. Por quê? Porque o nosso corpo entende a falta de sono como se fosse falta de energia. E aí ele vai buscar compensar isso de alguma forma. Então essa alteração no sinal de fome e saciedade está diretamente relacionado aí com essa restrição de sono, e aí poderia ser um dos fatores que prejudica, sim, na verdade favorece a você ganhar peso. Um outro ponto importante é o seguinte: a gente já tem trabalhos que mostram também que a restrição de sono piora a resposta à insulina. Então, de repente, uma mesma quantidade de carboidrato que uma pessoa que tem um sono adequado come e uma que não tem, aquela que tem um sono adequado vai responder melhor àquela quantidade de carboidrato porque ela tem uma sensibilidade à insulina melhor. Então, esses são dois dos principais fatores assim do sono poder prejudicar a questão de ganhar peso, por prejudicar a sensibilidade à insulina e também por alterar a... Fugiu. Alterar o sinal de fome e saciedade. E aí o que acontece? Existem outros mecanismos secundários também que vão sendo influenciados, que não atuam diretamente na questão de engordar, mas que influenciam também. Então, como o caso do exercício. A partir do momento que você aumenta a sua percepção de esforço frente ao exercício por conta da restrição de sono, naturalmente a qualidade do seu treino fica prejudicada. E com a qualidade de treino pior, seu gasto energético também fica prejudicado do exercício e as adaptações frente àquele treino também ficam prejudicadas. Então, é isso. Então, Evelyn, prazer enorme, quanto tempo. Vamos lá, quais produtos ajudam a aumentar a energia durante o treino? O primeiro passo é a gente identificar o que está causando essa falta de energia. Então, será que é um excesso de fadiga? Será que é alguma deficiência nutricional? Isso precisa ser investigado, porque falando de energia propriamente dita, a melhor coisa que você pode utilizar é a comida. Então, frutas, arroz, feijão, batata, pão, etc. Então, você primeiro deixar o aporte energético congruente com sua realidade, com a sua demanda. Porque se você não tem um aporte energético adequado com a sua demanda, mesmo que você coloque alguma substância estimulante, isso não vai ser o suficiente para resolver aquele problema. Você vai estar tapando o sol com a peneira. Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer é o porquê que está faltando energia para treinar. Isso sendo identificado, a gente vai ajustar o aporte energético da dieta e investigar outros fatores também, como, por exemplo, a falta de sono.
né? Se você de repente não dorme bem, não consegue ter um sono de qualidade, você precisa resolver. Porque se a gente coloca, por exemplo, uma cafeína para você se sentir mais disposta para o treino, mas você não está dormindo bem, o que vai acontecer é que aquela cafeína vai te dar um ânimo, uma euforia momentânea, mas a partir do momento que você não dorme, não se recupera bem, isso vai criar um ciclo vicioso que vai piorar cada vez mais esse cansaço, vai fazer você cada vez mais ficar dependente de cafeína para poder treinar. Então, simplesmente suplementar alguma substância estimulante ou algum produto nesse sentido não é a solução. Mas, via de regra, para aumentar a energia, comida mesmo, carboidrato, para você conseguir ter uma boa performance no treino, e cafeína. Cafeína costuma ser uma boa substância estimulante também, para dar um gás extra no treino, para aumentar um pouco o gasto energético, funciona bem. Qual a minha opinião sobre leite em pó? Top. Acho muito bom o leite em pó, desde que a pessoa não tenha nenhuma alergia, nenhuma intolerância, ela pode tomar tranquilamente leite em pó. O leite em pó tem a vantagem ainda de não ser tão perecível, né, como o leite comum, o leite líquido, que se você deixa fora da geladeira, você deixa muito tempo ali, o tempo de validade dele é um pouco menor. Então o leite em pó tem essa vantagem de você poder levar ele para os locais também, sem tá tendo prejuízo dele estragar. Mas no geral é um excelente alimento, tá? Só deve evitar leite quem tem problemas com a lactose, seja de digestão, seja algum problema, alergia à proteína do leite também. Uma pessoa que fermenta muito com leite deve evitar, mas no geral é um bom alimento, um alimento bem acessível e não há, via de regra, nenhuma contraindicação. Qual seria um volume de treino adequado, em média, para treino de membros inferiores? Vamos lá. Independente do grupamento muscular que a gente está falando, não existe uma média propriamente dita. Por quê? Porque isso depende do seu nível de condicionamento. Então a gente sabe que existe uma relação de dose e resposta, ou seja, se você quer melhorar determinado grupamento, se você aumenta o número de séries para aquele grupamento, a resposta hipertrófica tende a ser melhor, tende a ser maior. Então você treina mais, você vai hipertrofiar mais. Mas antes de chegar nesse volume adequado, a gente precisa avaliar o volume prévio de treinamento, porque a questão não é o número que faz a mágica, é a progressão ao longo do tempo, sim, que vai fazer essa mágica. Então, a gente tem recomendações como o norte. Então, por exemplo, de 6 a 12 séries semanais para pessoas iniciantes, de 12 a 24 séries semanais por grupamento para pessoas intermediárias, de 6 a 30 séries por grupamento para pessoas avançadas e até 45 séries por grupamento para indivíduos que são avançados. Então, para atletas que têm um grande volume de treinamento, eles podem utilizar esses volumes de treinos maiores. Só que, qual que é a grande questão? Se você pega uma pessoa que faz ali 12 séries por grupamento e de um dia para o outro tu coloca ela para fazer 20 séries por grupamento, esse é um aumento muito grande para ela. Então não é porque simplesmente agora ela está treinando mais que ela vai ter mais resultado, porque quando a gente faz aumentos abruptos nesse volume, a gente tem prejuízo na recuperação, a gente tem queda de força, a gente pode ter um prejuízo na imunidade também, e tudo isso acaba não gerando a resposta esperada. Então, o que a gente faz? A gente tem esses valores que são alguns nortes, né, que são o nosso norte, mas a gente vai adequar isso de acordo com a realidade e com a necessidade daquele indivíduo. E as progressões, elas são feitas aos poucos, então a gente faz aumentos aí de 20 a 30% do volume de série a cada aí cerca de 6, 8 semanas, de acordo com a resposta do indivíduo e também de acordo com a resposta de recuperação. Então isso também deve ser levado em conta tanto na hora de progredir o volume e também na hora de fazer a divisão de treino.
Então, fica aquela dúvida, né? Como dividir 20 séries durante a semana? Você pode dividir de várias maneiras, mas vamos supor que você coloca em 2 dias consecutivos. Então, fazer 10 séries na segunda e 10 séries na terça-feira. Se na terça-feira você não consegue sustentar as mesmas cargas ou o mesmo número de repetições que você fazia no dia anterior, é porque esse tempo não foi suficiente para você se recuperar entre uma sessão de treino e outra. Então, nesse caso, seria mais inteligente você espaçar as sessões de treino para que você consiga extrair o máximo ali de cada série e estar conseguindo ter a resposta hipertrófica esperada, beleza? Fala, Danilo, tudo bem? Mandei uma cena aí pra tu. Vamos lá, essa luz aqui tá forte na minha cara, deixa eu diminuir. Acho que piorou. Vamos lá. Andréia, chegou na hora da sua pergunta. Vamos lá. Quanto tempo levou você chegar no shape atual? Desde o dia que eu nasci. Tô zoando, vamos lá. Eu comecei a treinar, eu tinha 13 anos. Então agora eu tenho 24, não sei se parece. Então são 11 anos de treino. Mas o que acontece? Todo mundo quando começa meio errado, né? Então é aquele treino generalista do professor do salão, é um monte de suplemento que não serve para nada, é BCA, é tribulus, alimentação toda errada. Então, apesar de ter 11 anos de treino, eu comecei a treinar de verdade mesmo cerca de 5 anos pra cá, que foi logo depois que eu machuquei o joelho, foi quando eu entrei na faculdade também. Então a gente começa a ter um esclarecimento maior, começa a estudar um pouco mais e começa a ver, entender na verdade, né, como é que as coisas funcionam. E aí, desde lá, então, desde 5 anos que eu venho treinando mais sério, a gente vem aprendendo aí cada dia mais também. E ao longo desse período a gente faz vários períodos de coaching, de booking. Então não é simplesmente com um booking, né? Com um projeto de hipertrofia muscular que você vai ficar extremamente grande, também não é um coaching que você vai conseguir ficar seco, ficar definido, sustentando o volume muscular que você quer. Então, no início, né, o pessoal fica muito ansioso para ter resultado, para ver logo uma resposta, mas demora, resultado a longo prazo. Então, principalmente para ganhar massa muscular com qualidade e para consolidar, isso é uma coisa que demora anos. Então, pelo menos aí uns 2, 3 anos de treino para você ter um bom volume muscular, com uma boa densidade muscular também, uma boa maturidade. E o cutting é relativamente um processo mais simples, porque você perder gordura por uma perspectiva fisiológica é muito mais fácil do que você construir massa muscular. Então, você construir uma coisa do zero ali demanda muito mais, um esforço muito maior, tanto no treino e também na alimentação, porque muita gente acha que é só sair comendo de qualquer jeito, mas não é. E muitas vezes comer muito, você comer quando você não tem fome, é muito mais difícil também do que você deixar de comer. Então é um processo que vai se arrastando aí ao longo dos anos. A pessoa precisa desenvolver também uma maturidade muito grande de treino para ela conseguir de fato direcionar aquela energia extra que ela está consumindo para fazer síntese proteica, para construir massa muscular. Porque o que a gente vê muito também são as pessoas que querem hipertrofia, mas não tem um treino coerente com o objetivo. E aí faz o superávit calórico, acaba ganhando barriga, acaba ganhando gordura, mas não tem a resposta hipertrófica. Isso porque o estímulo que vai desencadear o processo de hipertrofia é o treino de musculação. Então é através ali da tensão mecânica, do estresse metabólico gerado pelo exercício resistido que a gente vai ter ali o aumento da síntese proteica, o aumento da síntese de proteínas, e isso, o acúmulo disso ao longo do tempo é que vai gerar aí a resposta de aumento de massa muscular. E como eu disse, isso é uma coisa que demora, então tem que ter bastante paciência. Perder gordura, se a gente pega uma pessoa aí, entre aspas, normal ou com sobrepeso leve, em cerca de 3, 4 meses aí, no máximo 6, já é possível secar bem essa pessoa, chegar no percentual de gordura bem baixo, mas massa muscular demora. E aí, nesse período específico de ganhar massa muscular, nem sempre também a pessoa vai ficar aí 6, 8 meses direto em superávit calórico fazendo só
a dieta para ganho de massa muscular. Muitas vezes nesses períodos também vale a pena encaixar alguns períodos pequenos de cutting, seja para diminuir mesmo o percentual de gordura ou tentar controlar o ganho ali que está fugindo do controle, tá bom? Espero que eu tenha respondido. Se não, fala aí que a gente conversa. Vamos lá. Respondi, que bom. Pergunta do Vandré. Existe uma diferença real entre o gengibre cozido e o em pó? Bom, depende do em pó que você está falando. Se for simplesmente triturar o gengibre, vai ser a mesma coisa. Mas se for o... Não entendi, André. Como assim manter sempre o estímulo? Mas se for o gengibre em cápsula, provavelmente é diferente, porque aí é o composto isolado. Então, se é o composto isolado, a gente não está falando mais do alimento, a gente está falando do composto. Então, nesse caso seria assim diferente. Você está utilizando... Ah, não, para isso não serve para nada. Fica tranquilo. Mas, cara, qualquer substância, nenhuma substância na verdade tem um efeito termogênico assim tão importante que justifique você prescrever ou que justifique assim você atribuir o resultado para aquela substância. Então, a substância assim, que a gente tem mais segurança, que a gente sabe que mais aumenta o efeito termogênico, é a cafeína. E mesmo assim, não é uma coisa absurda, não é uma coisa, caraca, não estava emagrecendo, agora eu estou tomando cafeína, agora eu vou emagrecer. Não. Isso é uma estratégia muito pontual, quando a pessoa já está há alguns meses ali, pelo menos, no processo de emagrecimento e por algum motivo ela estagnou. E aí você pode entrar com a cafeína de maneira pontual. E aí, ela tem sim uma contribuição no gasto energético, então cerca de 100 a 200 calorias, dependendo da pessoa, mas isso é muito pouco. Então, o que vai ser mais determinante, na verdade, da cafeína é o efeito ergogênico dela, ou seja, a capacidade que ela vai te dar de você treinar mais, de você se exercitar mais, de você ter uma maior tolerância ao exercício físico, e dessa maneira treinar mais também, colher mais adaptações de treinamento. É isso que vai ser determinante. Não é o efeito termogênico, porque as calorias são ínfimas, são muito pequenas. Então, tanto gengibre, tanto canela, pimenta, todos esses alimentos, o efeito termogênico é muito pequeno, é muito pequeno. Então, você atribuir assim um resultado a você utilizar isso, seja em pó, seja em cápsula, seja de qualquer forma, não é a melhor conduta na minha forma de pensar. Show? Manter o estímulo, vamos ver, oscilar entre os para manter massa muscular e manter perda de gordura. Isso, a gente vai alterando isso ao longo dos... Formula melhor, Andréia, formula melhor. Mas sim, a gente vai alternando entre manter massa muscular e manter perda de gordura. O que acontece? A gente tem que ter cuidado nesse período de transição, porque se a gente sai de uma dieta de ganho de massa muscular direto já para uma dieta de perder gordura, o que pode acontecer é que aquela massa muscular que você ganhou não dá tempo de consolidar ainda. Então, os ajustes, tanto no treino e tanto na dieta, são feitos de forma gradual. Então, vamos supor que você ficou lá 6, 8 meses numa dieta para ganho de massa muscular. Então, quando você for começar a diminuir as calorias, você vai diminuindo aos poucos. Então, para você dar tempo de consolidar também aquela massa muscular que você ganhou, para você conseguir manter uma boa intensidade de treino, e aí, aos poucos, você vai diminuindo de acordo com a resposta do físico. Então, come aí sua pipoca, depois tu manda a pergunta. Vamos lá. Pergunta da Evelyn. Existe o tempo mínimo entre dois treinos? Por exemplo, treinar hoje 16 horas, amanhã posso treinar às 6. Sim, você pode fazer um treino à noite, por exemplo, tranquilamente de musculação às 10 da noite e depois dormir, acordar e treinar às 6.
Talvez, dependendo da intensidade desses treinos, a sua performance pode ficar um pouquinho prejudicada, mas se você tiver com a alimentação bem alinhada, isso vai ficar tranquilo e ao longo do tempo você tende a se adaptar também a ter esse intervalo mais curto entre os treinos. Quando a gente fala de fazer esse treino no mesmo dia, então vamos supor que você quer fazer um treino de musculação e um aeróbio no mesmo dia. Aí, nesse caso, é importante a gente ficar atento ao tempo de intervalo. Então, a gente parte da premissa que o treino de força é o treino principal. E aí, tudo que você fizer que atrapalhar a sua performance no treino de força é ruim. Então, o aeróbio não pode ser feito imediatamente antes do treino de força. Deve ser feito sempre depois ou com no mínimo aí 4 a 6 horas de intervalo. Por que 4 a 6 horas de intervalo? Porque de 4 a 6 horas é o tempo que a gente demora, em média, para estar fazendo síntese de glicogênio, que vai ser o substrato energético que a gente vai estar utilizando durante o treino de musculação. Então, nessa situação, se você quer fazer aeróbio antes, o que seria o mais indicado? Pela manhã, você faz o aeróbio e depois faz pelo menos aí 2 refeições, o almoço mais um lanche, ou almoço e um pré-treino, para dar esse intervalo aí de 4 a 6 horas para estar fazendo a síntese de glicogênio e você conseguir manter uma boa intensidade aí no treino de musculação. É possível ganhar massa muscular se a pessoa treinar com baixa carga por longo prazo? Então, essa é uma discussão relativamente polêmica, mas o que acontece? Se com a carga baixa você treinar até a falha, teoricamente você consegue, mas o que acontece? Você vai ter que aumentar o volume de treino cada vez mais. Então imagina você fazer 20 séries de 60 repetições de agachamento. 60 repetições até a falha. Então imagina o quão exaustivo isso não é, você fazer isso com todos os exercícios do treino, com todas as sessões do seu treino durante meses. É uma coisa que fica praticamente inviável, né? Inviável tanto por uma questão de tempo, que você demoraria muito para fazer todo esse número de repetições, todo esse número de séries, e também por uma questão de recuperação. Então, além do desgaste ali da estrutura muscular, tem uma questão psicológica também envolvida. Então, você gera um estresse a nível central ali, de estar suportando todo aquele volume que é bem desconfortável. Então, pensando no longo prazo, pensando preto no branco, até seria possível, né? Cientificamente falando, seria possível, que a gente tem estudos já aqui que investigaram essa relação de você ter hipertrofia com baixas cargas, mas na vida real, no longo prazo, a gente vê que isso não é uma coisa sustentável. Então, em algum momento você vai precisar sim incrementar a carga para conseguir continuar tendo uma boa resposta hipertrófica ao treinamento de força. Foi? Mas a pergunta é muito boa. Eu vou ver até se eu faço um post depois, porque realmente é uma pergunta boa. Então foi. Acabaram as perguntas. Deu aí 30 minutos de live. Eu vou deixar salvo depois lá no YouTube para quem quiser assistir. E é isso. Prazer enorme falar com vocês. Mais uma live aí para conta. Obrigado a todos que participaram, que assistiram. Se a pessoa sente dor ao agachar, ela pode continuar fazendo o exercício, mas com menor carga? Precisa identificar o que está causando essa dor, porque não é normal sentir dor a realizar nenhum movimento. Na maioria dos casos, o que acontece? Essa dor vem por uma técnica inadequada. Então, o primeiro passo é a gente ajustar a técnica, ajustar o desvio dos encurtamentos que podem estar causando ali a sobrecarga em uma estrutura que não é para receber sobrecarga e por isso está gerando dor. Se a gente já investigou isso tudo, o movimento está ok, a técnica está ok, não tem nenhum desvio, aí pode ser um problema estrutural.
então algum problema em algum ligamento, em algum tendão, algum problema ali de cartilagem. E aí o que acontece? Você remover totalmente o exercício nunca é indicado, você sempre precisa manter algum volume de exercício, alguma coisa que não gere dor preferencialmente, para conseguir manter a massa muscular. A massa muscular é importante para proteger a articulação. Mas aí nesses casos é importante, quando a gente não consegue tratar a dor, é importante estar encaminhando para o fisioterapeuta ou para um médico para estar avaliando melhor ali a estrutura para fazer aí o diagnóstico e fazer o tratamento. E aí uma vez que a pessoa tratou a dor, aí ela volta para o treino de musculação e aí certamente, trabalhando com boa técnica, com boa amplitude, ela não vai sentir dor e pode voltar a progredir carga tranquilamente. E foi. Então é isso. Mas e se a dor só aparece depois de um NX de repetições? Então, provavelmente é a questão da técnica que não está legal, porque a estrutura ainda suporta alguma quantidade ali de repetições, mas aí a partir de um determinado momento começa a gerar um estresse excessivo. Então a gente precisa observar isso daí, ver como é que está essa execução para melhorar. No agachamento, os erros mais comuns é o valgo dinâmico, então é o joelho entrar, que isso se resolve tanto com a orientação verbal mesmo, de não deixar o joelho entrar, e também com os alongamentos dos adutores, que são os músculos ali da parte interna da coxa. Mas pode perguntar, a próxima consulta é só 3h30, então até 3h30 a gente está com tempo aí para conversar. Então, alongar os adutores também é importante. Além disso, avaliar a sequência articular. Então, muita gente na hora de agachar simplesmente joga a bunda para trás e acha que se agachar. Isso não é. Tem que projetar assim o joelho um pouquinho para frente. O tronco tem um grau de inclinação adequado também, porque tudo isso serve para você distribuir a carga de forma adequada. Se você não tem essa distribuição de carga de forma adequada ali no alinhamento do exercício, naturalmente alguma estrutura vai ficar mais sobrecarregada que a outra e aí vai gerar dor. Seja uma dor aguda no momento da execução ou uma dor tardia, ali que é quando depois que você acabou de treinar, você vai sentir uma dor articular, que não é normal. Beleza? Bom, agora eu acho que foi. Ou tu tá mastigando aí, né? Comendo pipoca. Então, show. Valeu, pessoal. Até a próxima. E fui. Sim. Sempre fica salva, tanto aqui no Instagram e também lá no YouTube.